sou professor de Geografia. Nessa aula, nós vamos falar do tema Meios de Transporte. Lembrando que essa aula é para os alunos do terceiro ano do ensino médio, tá? Do Plano de Estudo Tutorado de Minas Gerais, volume 4, o tema da primeira semana. Então, nós vamos estar abordando a importância dos meios de transporte, a evolução dos meios de transporte e o histórico dos meios de transporte do nosso país. Sobre a importância, tá? Desde o início, os meios de transporte eram importantes para quê, professor? Para a caça, para buscar água em outras localidades, né? E atualmente, os meios de transporte são importantes para quê? Para a locomoção de pessoas e também para o transporte de mercadorias, que são transportadas entre cidades e, em muitos casos, países e também continentes, né? Em uma localidade, em um país, em uma cidade, onde existe ausência ou deficiência desses meios de transporte, quais os danos, quais as consequências para esses países e cidades, né? Causam o quê? Muitas perdas econômicas, tá? Perdem financeiramente e também dificultam as relações sociais entre as pessoas. Então, os locais onde as pessoas deixam de ser transportadas, deixam de viajar, existe uma perda social muito grande para esses locais, né? O que devemos observar é que em países de grandes extensões territoriais, por exemplo, vamos pegar o exemplo o Brasil, né? Quinto país mais extenso do mundo, com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão. Pelo fato de ser muito extenso o nosso país, então dificulta muito a criação de uma boa rede de transporte. É bem mais difícil ter uma rede de transporte eficiente, comparado com países de pequena extensão territorial. Com isso, é um desafio muito grande uma boa rede de transportes aqui em nosso país, tá? Ao analisarmos o sistema de transporte de um país, nós conseguimos chegar à conclusão que esse país possa ser um país desenvolvido, ou é um país desenvolvido, ou não, né? Quanto maior o nível de desenvolvimento de um país, melhor é o quê? Melhor é a sua rede de transporte. Quanto pior o nível de desenvolvimento do país, consequentemente pior será sua rede de transporte. Sobre a evolução dos meios de transporte no mundo, né? Inicialmente os transportes, as pessoas venciam muitas distâncias como, professor? Era a pé, né? Com o passar do tempo, conseguiu desenvolver o quê? Através do couro sapatos, que ajudou bastante, pelo fato de percorrerem muitas distâncias a pé, então acabava ocasionando o quê? Problemas no pé, né? Porque eram muitas distâncias. Depois da invenção do sapato, favoreceu e ajudou bastante, né? Para que vencesse distâncias bem maiores. De acordo com os estudos, os primeiros meios de transportes foram aquáticos, era o quê? As canoas, que eram feitas de troncos, de árvores, de madeira, né? Esse meio de transportes, estudos indicam que foi o quê? O aquático, primeiro na pré-história, né? Consequentemente, houve o quê? A invenção da roda, que foi muito importante, foi um feito muito importante, porque possibilitou a criação de carros a partir de traçados de animais, né? Só houve possível isso daí com a construção de quê? De estradas. Inicialmente, a construção de estradas foram feitas pelos egípcios. A criação de carros, da roda, né? Só foi possível esse transporte a partir do quê? Da domesticação de animais. Com a domesticação de animais, com a invenção da roda, os animais passaram, né, a ser utilizados nesse transporte, a tração animal, através de quê? De burros, de camelos, de bois e também de cavalos. Então houve uma evolução muito grande. Chegamos na Revolução Industrial, né, onde houve o surgimento das ferrovias, que a partir desse momento possibilitou o quê? Que percorresse maiores distâncias, seja pessoas, seja o transporte de mercadorias. O que devemos observar é que, com o desenvolvimento técnico-científico, ao longo do tempo, a partir da Revolução Industrial, primeira, segunda e até a quarta,
possibilitaram o quê? Cada vez mais uma diversificação dos meios de transporte. Cada vez mais os meios de transporte foram diversos, né? Foram sendo criados. Isso fez com que melhorasse o quê? A qualidade desses meios de transporte, os tornando cada vez mais rápido e com maior capacidade e com maior qualidade. Cada vez mais nós vemos o quê? Meios de transportes mais rápidos, mais eficientes. Tá bom? Sobre o histórico dos meios de transporte no Brasil, inicialmente em 1852, o Barão de Mauá conseguiu a concessão para criar a primeira linha férrea no Brasil, no Rio de Janeiro. Tá? Essa primeira linha férrea foi inaugurada em 1854, que ligava Guanabara à Serra da Estrela, no Rio de Janeiro. Desde esse período da criação da primeira linha férrea, o que aconteceu? O setor ferroviário cresceu muito, até basicamente no ano de 1920. Tá? A estrada de ferro Mauá foi onde que rodou o quê? A primeira locomotiva a vapor no nosso país, tá? Então, até 1918, 1920, as ferrovias eram muito utilizadas no nosso país. Mas a partir de 1918, o que aconteceu? O Brasil começou a importar carros de outros países, principalmente dos Estados Unidos. Esses carros já vinham como? Já vinham montados, né? Esses carros já vinham montados. Logo depois, o Brasil passou a importar somente as peças. Para que o quê? Para que esses carros fossem montados aqui no nosso país. A Ford e a General Motors abrigaram as primeiras linhas de montagem no nosso país. Tá? Lá por volta do final da Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas implantou o quê? Uma política para incentivar o consumo de peças nacionais. Então, a atividade industrial já estava alavancando o nosso país. Então, essa política de Getúlio Vargas procurou incentivar o consumo de peças produzidas aqui e não de peças importadas, né? Com isso, ele implantou outra medida. Qual foi a outra medida? Impediu a entrada de veículos produzidos por outros países, com o objetivo de beneficiar a produção nacional, tá? Mas a indústria automobilística do nosso país alavancou, desenvolveu bastante quando? No governo JK, tá? Nos períodos de 1956 a 1961, tá? Por quê? Porque foi no período que houve um desenvolvimento rodoviário, a criação de várias rodovias no nosso país. Então, a criação de rodovias no nosso país incentivou o quê? A instalação de outras indústrias automobilísticas, como, por exemplo, a Ford e a Volkswagen, tá? Eu espero que vocês tenham absorvido, compreendido o conteúdo, gostado da aula. Se vocês gostaram, vocês podem dar um like, compartilhar e inscrever no canal.